Bom, irmãos, vamos, pela graça do Senhor, dar sequência, né, no nosso estudo de Hebreus. Inicialmente, o Alisson tinha ido até o versículo 2, parte A, e eu, aqui, na minha ignorância inicial, pensei que poderia ir até o versículo 4, mas não é possível. Não é possível. Na hora que eu comecei a ler a palavra, eu vi que se eu atropelasse, os irmãos iam perder o conteúdo, né? O Senhor me mostrou que o importante é a gente poder penetrar na palavra, poder ganhar cada palavra, cada versículo, ganhar o pleno entendimento que ele tem para transmitir para nós. Essa palavra de Hebreus, ela tem uma finalidade. Se a gente for olhar esse livro, né, primeiramente no sentido amplo, antes de mergulhar nos detalhes que o Senhor quer mostrar para nós, essa palavra ela tem um sentido de, primeiramente, revelar Deus. Revelar Deus de uma maneira plena, uma maneira completa. Ele vai recorrer a todas as sombras e figuras do Antigo Testamento. Ele vai transpor isso para as realidades do Novo Testamento, com um único propósito. Primeiramente, obviamente, de revelar Deus a nós. Nós achamos que já conhecemos o Senhor plenamente, mas essa é um pensamento vão, né? É um pensamento pequeno, porque não é possível conhecer o Eterno em toda a sua largura, profundidade e altura, dadas as nossas limitações. Mas essa carta tem esse objetivo de expandir o nosso entendimento do Senhor, alargar nossa visão. Como consequência, né, de nós expandirmos o nosso conhecimento do Senhor, não só o conhecimento, obviamente, porque há muito conhecimento espalhado no mundo sobre a palavra do Senhor. Quer seja através de outros pregadores, quer seja de palavra escrita, livros escritos, mensagens liberadas, mas, ao mesmo tempo, precisamos conhecer em mais profundidade a sua palavra, nós também precisamos viver mais essa realidade. Nós precisamos viver essa palavra. Então, o autor do livro de Hebreus, inspirado pelo Senhor, ele quer que a nossa fé seja expandida. Não é possível expandir a nossa experiência cristã sem que a nossa fé também seja expandida. Nós precisamos ter fé, uma fé muito forte, uma fé que nos move em todas as direções e em todos os momentos. Muitos de nós, e eu me coloco nessa posição, talvez primariamente, né? A gente acende a chama quando chega aqui, mas muitas vezes no nosso viver cotidiano, a gente anda com a vela meio apagada, né? Não é apagada totalmente, mas meio apagada. Às vezes nós estamos no nosso trabalho, estamos na nossa família, estamos no cotidiano, e a nossa chama está meio tênue, né? Não é aquela chama que está queimando no nosso interior, está nos fazendo realmente nos mover, cheio de energia grande, cheio de fé no Senhor. E eu creio que o livro de Hebreus ele vem tratar sobre isso. Na verdade, as circunstâncias que cercavam aquela comunidade, naquele momento, eram circunstâncias difíceis, né? Mas a palavra aqui, quando o autor começa falando, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho. O que o autor quer dizer para nós ao começar essa carta, não com uma saudação, né? Mas já com uma palavra de impacto, né? Ele fala autoritativamente. Deus quer falar com vocês, irmãos. Deus quer falar conosco hoje, nessa noite. Não só nessa, ele vem com esse desejo de falar conosco mais fortemente desde o momento que ele nos orientou a entrarmos pelo caminho da carta de Hebreus. Nós precisamos ver isso. Se a gente simplesmente mergulhar nos versículos sem ter a percepção do que Deus quer nessa carta conosco, nós vamos ficar perdidos nas avenidas e ruas e detalhes da palavra, que é muito rico e que nós precisamos conhecer. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o objetivo de Deus para conosco nessa carta. Eu creio que os irmãos e nós não sejamos diferentes daqueles hebreus que naquele momento estavam passando por perseguição, por situações de medo, de dúvidas quanto à sua fé.
E eu creio que nós, muitas vezes, passamos por situações, se não idênticas, situações semelhantes na nossa vida. Quem veio de onde nós viemos, quem tem o histórico que muitos de nós têm, em algum momento da sua jornada pode ter levantado um questionamento com relação a muitas questões da nossa vida cristã. Eu conheço irmãos que deram para trás. Quando eu digo deram para trás, é que pararam. Simplesmente esfriaram, desligaram aquela chama. Perderam aquela fé ardente, porque se decepcionaram profundamente. Eu sei de irmãos que retrocederam na fé para outros tipos de fé, né? Outros caminhos. Então, o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos viver a realidade. É uma tendência muito natural nossa viver na aparência da fé, na casca da fé, e não vivermos na realidade. A realidade da fé é aquela que nos confronta dia a dia quando nós nos deparamos com as adversidades do caminho. Quer seja na família, quer seja na saúde, quer seja na relação com os irmãos, quer seja até com respeito à nossa percepção com relação à nossa assembleia, à nossa comunidade. Quando a gente olha muitas vezes, puxa, mas só nós. Né? Será que é isso mesmo? Será que estamos no local correto? Será que é isso que o Senhor quer? Essas indagações, irmãos, elas são legítimas. E o Senhor tem resposta para nós com relação a isso. O Senhor sempre tem a sua palavra e a solução para nos orientar. Então, nós temos que ter uma fortíssima compreensão do que o Senhor quer conosco. Se nós ganharmos essa compreensão, eu creio que o Senhor já fica satisfeito conosco. Nós entendemos o que Ele quer nos dizer. A pior coisa é quando a gente tenta conversar com alguém e fala, e essa pessoa você percebe que ela não está entendendo o que você está falando. Ela está com indagações e não compreendeu, e no fim da conversa não fechou a conclusão, ou pelo menos o encaminhamento. E você pensa, puxa, eu acho que aquela pessoa não entendeu nada do que eu quis dizer para ela. Irmãos, isso acontece no trabalho, quando a gente está liderando outras pessoas, a gente tenta comunicar e percebe que por conta da reação que as pessoas têm depois, na execução, elas não entenderam o que você falou. Ou quando um advogado tem que explicar ao seu cliente as implicações e as consequências da causa que ele está defendendo, e a pessoa olha para você, sorri, não entendeu nada, mas ele vai competir, pode seguir em frente. Ou diverte, né? Eu creio que nós precisamos realmente nos aprofundar na palavra do Senhor, nessa carta, para ter esse entendimento. O nosso irmão Hernandes Dias Lopes, eu vi ele em uma pregação a respeito de Hebreus, ele fala que Hebreus é a exegese de Deus. Né? É o livro que explica Deus. Então, a gente pode perceber a profundidade, porque ele consegue ancorar a revelação de Deus no Antigo Testamento e transpor isso no Novo Testamento, mostrando a excelência da revelação de Cristo, a superioridade de Cristo. Então, todo o tempo aqui, o autor está puxando a nossa percepção, o nosso entendimento, a nossa mente, a nós percebermos a superioridade de Cristo. Se nós pudermos perceber a superioridade de Cristo em todas as coisas, nós vamos poder ter um caminhar mais forte com o Senhor. Imagina você ter um líder forte, carismático, com forte liderança na sua vida. Isso te move adiante. Se você não tem uma percepção forte contra aquele que é o teu líder, você é fraco, seja nas empresas, nas corporações, até no país, quando você não consegue perceber um presidente forte, claro, justo, que guia o país, você se consegue. Na palavra do Senhor é a mesma coisa. Se a nossa visão não for muito clara em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos engatar a marcha lenta. Nós vamos perder rumo de caminho. Nós não vamos encontrar o caminho. Então, esse objetivo de revelar o seu Filho a nós é o grande eixo desse. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, a cada reunião, revela o teu Filho a nós. Na reunião anterior, o Alisson começou dizendo exatamente isso, né? Havendo Deus agora falado pelos profetas, agora nos fala por intermédio do Filho. Vamos ouvir os profetas. Essa é uma questão sensível. Às vezes o nosso coração endurecido não nos permite ouvir o que Deus quer falar.
Nós ouvimos, mas não compreendemos. É como o povo de Israel, em dado momento, eles perderam o rumo do Senhor. O Senhor falava, os seus ouvidos estavam fechados, seus corações endurecidos, a sua mente escurecida. Qual foi o resultado? O livro de Hebreus vai mostrar exatamente isso. Qual é o resultado se a gente acabar perdendo essa clareza, essa visão, esse sentido e a capacidade de ouvir, de compreender e viver o Senhor. Nós podemos nos decepcionar da nossa vida. Eu creio que nenhum de nós que está nesse caminho quer chegar neste resultado. Pelo contrário, a gente quer chegar no resultado em que a gente seja aprovado. E é isso também que o autor de Hebreus aqui, ao longo da carta, vai mostrar. Nós percorremos, nós somos do caminho, mas do caminho que leva aonde? A nossa própria opinião, a nossa própria mente? Não, nós precisamos entender melhor o nosso. Os nossos irmãos hebreus, em meio às circunstâncias que os cercavam, muitos deles questionaram. Por quê? As circunstâncias que cercaram eles eram terríveis. Nero começava uma pesada perseguição contra os cristãos. Essa perseguição era uma perseguição para que eles perdessem, largassem a fé, apostatassem da fé. A perseguição incluía a morte física da pessoa, incluía a expropriação dos seus bens, incluía as maldades feitas com os seus familiares, filho, marido, esposa. Vejam a circunstância, é muito difícil, né? Qual seria a nossa reação se conosco estivéssemos passando por situações semelhantes? E se alguém chegar e falar, olha, se você não negar ao Senhor, eu vou matar seus dois filhos, vou crucificar eles aqui e acender eles com tocha. Nós sabemos que Nero acendeu Roma inteira com cristãos crucificados, transformados em tocha, e a cidade era vista iluminada pelos irmãos crucificados, queimando. Qual seria a nossa reação? É difícil de dizer, né? Os irmãos estavam passando por essa provação. Para muitos, e eu creio que a maioria, a maior parte dessa palavra é direcionada àqueles hebreus que eram do origem judaica. Quase todo o livro faz menção ao Antigo Testamento, faz comparação ao Antigo Testamento, algo que não tinha sido nenhum para quem não era judeu. Essa carta tem uma ênfase, um peso muito grande. Mas para nós hoje, muitas vezes, circunstâncias da nossa vida talvez não sejam dessa dimensão, mas também põem a prova a nossa fé. Quando você passa por uma doença, você convive com ela, como o Paulo conviveu com aquela trava nos olhos, você tinha pedido o Senhor diversas vezes para tirar aquela trava, e o Senhor não tirava a trava dos seus olhos. E o Senhor falou, a minha graça te basta. E você fala, puxa, será que esse é o lugar certo? Será que a fé que eu estou tendo que leva a esse entendimento é a fé correta? Será que eu vou ficar aqui para ver minha família se queimar? Será que faz sentido? E se eu der um passo atrás e continuar com a fé de Abraão, Isaac, Jacó, patriarca, com a lei que foi promulgada por Deus e promulgada por Moisés, tudo está bom. Essa novidade na qual eu entrei, será que vale a pena? Esse Deus que eu acabei de ver, qual eu ainda não compreendo plenamente, será que vale a pena pagar esse preço? Essa dúvida estava no coração. Muitas vezes essa dúvida, não com relação à crucificação, que é sermos queimados, está em nós, em relação a muitas provações que passamos na nossa vida. Não possa realmente nos ajudar, inclusive o desânimo, né? Porque acredito que esses irmãos estavam desanimados com relação àquela situação. Numa tal situação de perseguição, aqui nós pensamos, né, estamos reunidos e temos liberdade de vir até aqui. Será que eles tinham liberdade naquele ponto de poder se reunir publicamente? Será que tinha? Porque estava tendo perseguição. Se você é cristão, você vai ser, né, o risco da sua vida, das pessoas dos seus queridos. Né? Então, é nesse cenário que Deus falou a eles, e é dentro dos cenários perspectivos das nossas realidades na atualidade que Deus vem falar a nós. Ele quer estabelecer no nosso meio a sua superioridade e a sua soberania. Isso significa que o Senhor, ele é maior do que tudo e maior do que todos. Se nós não temos claramente essa sensação, quando a gente se depara com as dificuldades, e a gente olha e fala, Deus, agora vai ser,
essa situação significa que a gente não está claro que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu vinha para cá conversando com a Fernanda, relembrando alguns fatos do nosso passado, na época em que nos casamos. Como o Senhor atuou soberanamente contra todas as apostas, contra todas as dificuldades, contra todas as circunstâncias. Eu não quero entrar em detalhes, mas temos um pequeno flash. Quando nós resolvemos nos casar, eu não tinha emprego. E aí nós anunciamos para nossas famílias o casamento. Meu pai olhou, ele falou, mas como é que você vai fazer? Bom, interessante, né? Eu vou dizer assim, naquela época, mas não entendo que hoje a minha fé é menor. Mas naquela época eu falei para o meu pai, eu tenho problema. O meu sogro também olhou para mim, eu vi a mesma indagação da minha sogra do meu sogro, mas esse rapaz ele vai casar com a minha filha, vai para onde? Vai alimentar como? Vai viver como? E nós sabíamos que nós tínhamos tomado a decisão correta, que nós queríamos viver de maneira correta diante do Senhor. E eu falei, não, o Senhor não vai prover. E faltava uma semana para o nosso casamento. E eu fui acometido de cólica renal. Terrível. Não podia nem me mexer para procurar emprego. Eu estava na cama, prostrado. E surgiu o emprego. Uma semana antes do casamento. Eu fui até aquele lugar, a entrevista, a minha boca mal podia abrir para provocar na perna de cólica renal. E eu falei para meu pai, passa para a farmácia, tomar uma escopana B para poder ir para a entrevista. Chegou lá, eu fiz a pior entrevista da minha vida. Eu tive várias outras, depois lembrava dessa. Falei, nossa, não consegui falar, não consegui expressar, não sei se o cara pôde entender. E eu fiquei me segurando para não ter que falar muito, provocar uma cólica muito forte ali. Voltei para casa, meio pensativo. Poucos dias depois me ligaram, ó, você está contratado. Poucos dias depois eu casei. Poucos dias depois eu já estava trabalhando, eu não sabia como isso. Essas, irmãos, são questões relacionadas ao mistério da fé. A nossa fé, muitas vezes, começa assim. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós ficamos super empolgados com o Senhor. Como Ele é, sua pessoa, sua palavra. Nós temos a tremenda escuridão para a luz, temos contato com o Senhor. Mas, às vezes, ao longo da jornada, a gente envelhece. E aí a nossa fé começa a titubear. Tem uma dor aqui, você acha que vai morrer. Tem uma circunstância que você acha que vai perecer. Tem outra circunstância que você acha que não vai conseguir. E outras mais que podem te levar para trás da sua fé. O livro de Hebreus visa ampliar a nossa fé. Nós vamos nos deter em poucos pontos hoje. Eu não vou nem falar do meu próprio pensamento com relação a esses pontos. Eu vou passar por citações bíblicas e creio que elas são suficientemente fortes para impactar o coração dos irmãos. Então, os irmãos estejam preparados para percorrer a Bíblia comigo. E se o fizerem realmente com atenção, com foco na palavra do Senhor, eu tenho certeza que ganharão. Né? Nós vamos ver sobre a questão do Senhor sendo o herdeiro de Deus, né? Herdeiro de todas as coisas. Nós vamos ver sobre a questão do universo, Deus sendo o criador desse universo. Vamos ler o versículo a esse respeito. Nós também vamos ver sobre Deus como o resplendor da glória do Pai, o resplendor da própria glória de Deus, que a tudo ilumina, que a tudo clareia, que a tudo revela. E nós vamos ver também o Senhor como o sustentador desse universo. Os irmãos veem que eu falei aqui 4 itens, e esses 4 itens, irmãos, estão em um versículo e meio. Vamos ler juntos e depois eu sigo na sequência. Eu vou ler junto com os irmãos, já a partir do versículo, para que a nossa compreensão fique completa, e vou passar até o versículo 3 ao final dele, que nos fala assim, a partir do 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E eu vou parar aqui. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Talvez por isso nosso irmão Hernandes Dias tenha dito que ele é a exegese de Deus. Ele explica Deus. Ele é o resplendor exato da glória de Deus. Ele é o resplendor. Com relação à questão do Senhor ser herdeiro, né, nós sabemos que tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Então, os irmãos percebam a posição elevada que Jesus assume no universo, na esfera de Deus. Nós sabemos sobre a Trindade, mas aqui a palavra coloca o Senhor como receptor de uma herança concedida pelo Pai. Tudo foi criado por intermédio dele, ou seja, o Senhor, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. Tudo, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Nada ficou fora da criação que não fosse feita por Deus. Ele é o iniciador do universo a partir do nada. Ele não atua por transformação, mas ele chama à existência coisas que não existiam. E ao criar todas as coisas, elas são destinadas a ele. Ou seja, foram consignadas ao Senhor, foram entregues a ele. Todos os homens, todos os animais, toda a erva, todos os planetas, tudo que há no céu, tudo que há no firmamento, na terra, debaixo da terra, nos ares, tudo é dele. Deus concedeu a herança ao Filho. Tudo é dele. Nós precisamos ter essa dimensão. Mas a gente olha para o firmamento, hoje já vê muito pouca coisa. À noite, mal vemos as estrelas por causa das iluminações das grandes cidades. Mas aonde os nossos olhos não alcançam, para muito além das lentes do Hubble, para muito além das lentes que os homens já alcançaram, para a eternidade futura, tudo é do nosso Senhor. Tudo aquilo que é palpável é dele, ainda que nossos olhos não enxerguem pelas nossas limitações. E tudo aquilo que nós não enxergamos no plano espiritual está sujeito a ele. Ou seja, toda a materialidade pertence ao Senhor. Toda a espiritualidade pertence ao Senhor. Todo espírito de ser vivo pertence ao Senhor. Todos os anjos no céu estão sob o domínio do Senhor. Todas as potestades na terra, nos ares, tudo é do Senhor. Colossenses 1,16 nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esse versículo, ele é completo em si mesmo, ilumina a nossa mente para que nós possamos perceber. Tão simples como essa conjunto, essa sentença, esse versículo de Colossenses 1,16. É tudo dele. É tudo dele. Não existe outra possessão na terra. O diabo não é dono de nada. Os anjos não são donos de nada. Nenhuma entidade espiritual é dono de nada. Tudo pertence ao Senhor. João 3,35 mostra a razão por que Deus Pai entregou a propriedade de todas as coisas a Jesus. Em João 3,35 fala: o Pai ama o Filho. Perceba, o amor embutido aqui. E todas as coisas têm confiado às suas mãos. Não é maravilhoso? É uma herança. Né? É uma herança. Essa herança, o que acontece conosco que somos pais? O que acontece conosco que tivemos pais? Os pais deixam as heranças para os filhos. É uma questão de amor. Eu e a Fernanda, quando olhamos muitas vezes os rumos da nossa vida, a gente fala, o que é que nós vamos fazer? A gente sabe que a gente tem que deixar para os nossos filhos. A gente precisa deixar para eles. É uma questão de amor, de cuidado, de carinho. Esse é o coração do pai para com respeito ao filho. Em João 6,16, é com autoridade que Deus dá ao filho todas as coisas por intermédio dessa herança.
Porque João 6,15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Ou seja, é como se as nossas filhas pudessem dizer: olha, tudo que os meus pais têm é meu. Porque direito de herança, se existe algum bem, uma casa, um carro, um dinheiro, tudo que tiver é dela. Assim como é nossa essa herança, nós vamos ver. Deus Pai concedeu ao Filho e concede a nós também participação nessa herança. Em Mateus 11:27, o próprio Senhor Jesus confirma essa materialidade da herança. Ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Percebe? O Senhor não teve que conquistar. O Senhor Jesus não precisou brigar. Ele não precisou lutar. Ele não precisou clamar. Porque ele quer ter a proeminência. Não. Deus Pai deu a ele a herança de todas as coisas. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ao mesmo tempo em que tudo foi criado por ele, ele também é herdeiro de todas as coisas. Por isso que nós falamos na semana passada que tudo converge no Senhor Jesus. Porque tudo foi entregue a ele. Né? Ele é a centralidade de todas as coisas. Nele convergiu toda a autoridade e poder e toda a criação. Então, vejam como é completa a obra do Senhor. Ele não entrega apenas a propriedade de tudo, mas entrega poder para que seja mantido. Entrega autoridade para que seja governado. Imagina, você recebeu uma herança e você é um infante ainda, não consegue administrar elas. Você não consegue governar sobre ela, sobre as propriedades que tem, sobre os bens, os animais, as pessoas, os servos, os empregados. Mas não é assim com o Pai. Ele entregou ao Filho e o Filho tem governança, autoridade e poder sobre todas as coisas. É por isso que o Senhor realizava milagres. É por isso que o Senhor suspendia o tempo. O Senhor fazia ressuscitar os mortos. O Senhor fazia tudo o que ele desejava fazer, porque ele pertencia. A natureza, as regras que a regem, o poder que controla o mundo, a energia que está presente no mundo, está tudo na mão do Senhor. Para ele não era difícil caminhar sobre o mar. Não era difícil fazer os ventos pararem. Tudo lhe pertencia. Ele tinha autoridade e poder e conhecimento para operar os sinais. Então, fazendo uma breve pausa aqui, ele é o herdeiro de Deus, e esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Nós não adoramos os mortos, nós não adoramos pau e pedra. Nós adoramos o Senhor que é governante sobre todas as coisas. Por isso que o Senhor estava estimulando os irmãos a que, se tivesse que morrer, vale morrer por esse Senhor. Né? Vale a pena morrer por esse Senhor. Né? Quem quer morrer por nada? Ninguém. Você morreria pela sua família? Eu creio que sim. Se tivesse uma situação que exigisse da minha pessoa, pela minha esposa, pelos meus filhos, eu morreria. O Senhor nos convoca a isso. Os nossos filhos, os nossos queridos, o Senhor é muito maior do que todos eles. Você morreria por ele? Então, eles se apresentam mais alto no universo. Para que nós vejamos a glória e o esplendor do Senhor. Ele é o teu Deus. Mais do que isso, se você está aqui hoje, é porque Ele te criou. E não é só o teu Senhor porque Ele te tirou e você foi criado e nasceu ao acaso. Você está aqui porque você foi criado por Ele. Você pertence a Ele. Esse é o nosso Senhor. Então, importante notar também, irmãos, que essa herança que foi dada ao Senhor, agora vem a parte dela também na questão. Ela foi dada a nós. Essa não é uma herança que temos um irmão. Jesus é meu Senhor e meu irmão. Ele herdou todas as coisas. E você? Ah, não herdei. Ele é o irmão primogênito, né? Ele ficou com tudo e eu fiquei com nada. Mas não é assim, nós vamos ver, né? Como Hebreus 1,14, esse mesmo livro, mesmo capítulo 1, versículo 14, esse versículo fala: como filhos de Deus, nós também seremos herdeiros, herdeiros da salvação. Então, o Senhor já faz uma promessa magnífica a nós, né? Apesar da humanidade ter caído, a humanidade ter se corrompido, a humanidade ter caído em problemas, o Senhor falou: olha,
Vocês são herdeiros da salvação. A salvação nos aproxima de Deus. A salvação nos introduz novamente na família de Deus. A salvação nos leva ao encontro, finalmente, da boa terra. A salvação nos leva a encontrar o Senhor, finalmente, na completação dos tempos, né? No momento de completação de todas as coisas. Nós vamos estar com o Senhor, usando da satisfação e da liberdade plena. Ainda que hoje tenhamos restrições tremendas na nossa vida, por questões familiares, por questões financeiras, por questões de saúde, de opinião, muitas questões da nossa vida, mas é uma promessa para nós, de que nós somos herdeiros da salvação. Hebreus, ainda, capítulo 6, versículo 12, 17, nos fala: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Ou seja, nós, irmãos, se nós não formos indolentes, veja a condicional, se não formos indolentes, e se formos imitadores daqueles que, pela fé e longanimidade, ou seja, os nossos irmãos do passado. A longanimidade é a capacidade de você superar a dificuldade, de ter a paciência durante um longo tempo. Muitos deles pereceram sem ter visto o Senhor. Pereceram sem ter visto a fé ser manifestada plenamente. Mesmo assim, eles perseveraram. Então, esses que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Hoje, irmãos, conosco não é diferente. O Senhor requer de nós longanimidade. Muitas vezes, quando a gente está desanimando, a gente tem que lembrar: Senhor, me dá longanimidade, me dá essa capacidade de resiliência para resistir e prosseguir na fé. Não abandonar o Senhor, não fraquejar, não viver uma fé de superficialidade, mas amando ao Senhor. Os filhos, irmãos, como eu já disse, eles herdam os bens dos pais. Jesus como primogênito e nós como destinatários finais da promessa. Todas as promessas que tem na Bíblia com relação ao Senhor Jesus já foram cumpridas. Todas as promessas relacionadas à nossa pessoa na palavra do Senhor estão no processo de cumprimento. Muitas já foram cumpridas. Quando nós ganhamos a salvação, isso é uma promessa de Deus. Deu ao Filho de que ele traria e resgataria dessa terra muitas pessoas e os entregaria na mão dele. Nós somos entregues na mão do Senhor. Romanos 8 mostra essa posição que nós temos de irmão. Como é que você chega a ser irmão de Jesus? Só tem um jeito, né? Para você ser irmão de Jesus. Você tem que ter o mesmo pai. É por filiação que a gente se torna inteiro com a mesma promessa com o Senhor. Romanos 8 nos diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Certo? Eu creio que todos nós, irmãos, em maior ou menor intensidade, com maior clareza ou menor clareza, somos guiados pelo Espírito de Deus. Às vezes mais fácil, né? O Senhor fala conosco e nos guia, e às vezes mais difícil, o Senhor fala conosco querendo nos guiar e a gente segue todos os caminhos, dando cabeçada e sendo disciplinado. Mas mesmo assim, não somos filhos bastardos. Nós somos guiados e orientados pelo Senhor. O próprio Espírito, em Romanos 8,16, fala: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os irmãos percebem a lógica? O Senhor herdou todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Ele, porque nós somos irmãos dele porque nós temos o mesmo Pai. Somos filhos de Deus. Ora, versículo 17 conclui em Romanos: se somos filhos, somos também herdeiros. Então, aqui, reforça o que Hebreus diz, né? Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, quando o autor da carta aos Hebreus começa a dirigir essa palavra, falando da herança, ele traz a profundidade que nós começamos a ver aqui. É uma profundidade que nos estimula. Porque se a gente pensar, sabe, o autor da carta aos Hebreus diz que o Senhor herdou todas as coisas, mas eu herdo da miséria. Eu não herdei nada, eu não vou herdar nada. Não é assim. O estímulo é justamente esse.
de nos colocar numa posição de estímulo para que a gente prossiga na fé, para que a gente avance, para que a gente não desista, e para que a gente perceba que a nossa herança não é pequena. Aqui não se trata de heranças materiais, se trata das heranças espirituais, das grandes promessas que foram feitas aos filhos de Deus. E, com relação a essa herança, Gálatas 4 fala: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Éramos escravos do pecado, éramos escravos da nossa carne, éramos escravos do mundo, mas já não és escravo, porém filho. E sendo filho, mais uma vez concluindo, sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, irmãos, concluindo a questão da herança, né? Concluindo provisoriamente, as conclusões são infinitas com relação ao nosso Deus. Nenhum anjo, nenhuma potestade, nenhum outro ser celestial foi considerado filho ou herdeiro. Então, nós devemos ter a percepção clara ao fechar brevemente aqui a questão da herança. Primeiro, nosso Deus não é pequeno. Ele é o Deus do tudo. E tudo a ele foi confiado. E nós, como seus irmãos, como filhos de Deus, também somos considerados herdeiros. Quando a gente fala de todas as coisas nas quais o Senhor herdou, a gente pode imaginar, puxa, herdou, então alguém deu para ele, né? Sim, a gente vê na palavra que Deus Pai conferiu a ele todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, dentro do contexto da Trindade, a gente vê que o universo foi feito por Deus. O universo, aqui nós vamos desbancar, nós vamos jogar no chão as grandes teorias humanas sobre a criação. Big Bang, evolução e outras que têm surgido. Nós vamos lançar por terra tudo isso, porque nós estamos vendo aqui a palavra de Deus. Né? E a palavra diz que o universo foi feito por Deus, obra de suas mãos, o poder da sua palavra. Né? Quem pode criar qualquer coisa por intermédio simplesmente da palavra? A gente não consegue se aproximar sem pena. Falar, haja comida e o almoço está pronto. Bom, né? Aquele narizinho lá da feiticeira, né? Mas mexe o narizinho lá, as coisas surgem. Né? Esse narizinho assim, mexeu, está pronto, do nada. Irmãos, não é conferido ao ser humano essa capacidade, mas Deus tem essa capacidade de tirar do nada. Ele não transforma coisas, ele cria coisas que eram inexistentes. Não havia o átomo, não havia os elementos, não havia água, não havia nada. Do nada, ele fez surgir a materialidade de Deus. Hebreus 1, no versículo 10, nesse mesmo capítulo, nos fala: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Não é para nós nos regozijarmos? Tudo isso é obra de quem? Do nosso Deus, por outro lado. Por outro lado, é obra do nosso irmão, do qual somos co-herdeiros. Tudo isso foi dado a ele e foi criado mediante ele. E está tudo ali para o nosso desfruto. Quem que não desfruta das coisas que Deus fez? A gente desfruta dos alimentos. A gente se satisfaz comendo. A gente se satisfaz num dia bonito, de azul, no canto de um pássaro, de um mar, na presença da criação. A gente percebe o Senhor. Tudo é nosso. Em Hebreus, capítulo 11, também no versículo 3, fala que pela fé entendemos que foi o universo formado. Então, aqui que eu comentei com os irmãos, isso se estende além das nossas capacidades de ver o universo. O homem vê cada vez mais longe. E quanto mais longe ele vê, ele percebe que ele existe mais um último à frente. É como se é um ponto de chegada infinito, né? Quem estudou geometria descritiva sabe, você coloca um ponto de chegada infinito e ali faz a convergência de uma reta com outra. O Senhor, a cada vez que eu me aproxima daquilo que parece ser o fim, descobrimos. Não, você percebe que tem mais outro infinito para frente.
Então, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. No Salmo 33, versículos 6 e 9, vai confirmar isso para a gente, a confirmação que os nossos amados irmãos do Antigo Testamento tinham também da parte de Deus. Muitos que chegaram ao fim das suas vidas sem ver a concretude disso, mas pela fé eles creram. Salmo 33, versículo 6 fala: os céus, por sua palavra, se fizeram. Deus não precisou elaborar, né? Construir, se esforçar. Pela sua palavra se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ou seja, todas as hostes celestiais, as estrelas, os planetas, as galáxias, os buracos negros, toda sorte de ser celestial, material, foi formado pela palavra do Senhor. E é essa palavra que Hebreus começa aqui conosco, dizendo que Deus, havendo Deus outrora falado, ele falou o quê? Sua palavra. Então, Deus quer, por intermédio dessa sua palavra, que criou todas as coisas, fazer mais algo, mais uma coisa. Ele quer infundir fé em nós. Ele quer infundir fé em nós. Será que Deus é incapaz de infundir fé em nós? Certamente que não. Ele vai infundir fé em nós. De modo que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ainda no Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, quando a gente olha o relato da criação em Gênesis, né, a gente tem a tendência de pensar em Gênesis como criação apenas da terra. Mas o Gênesis, irmãos, é o Gênesis de todas as coisas. Tudo foi criado pelo Senhor. Ele falou e tudo se fez. Provérbios ainda, no capítulo 8, versículo 30, fala com relação a essa alegria da criação, né? Que a gente pode pensar que o ato da criação de Deus foi um ato de mera formalidade, mediante a sua palavra, um ato de majestade. E aí eu faço todas as coisas. Ainda que a gente sabe que Deus, ao fazer as coisas, ele tendo feito inclusive o homem, olhou e disse, muito bom, né? Ele teve satisfação, ele teve alegria. Mas Provérbios 8, 30 fala, então eu estava com ele, se referindo ao Pai. Aqui se refere a Jesus estando com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A criação, irmãos, foi um ato soberano, realmente de majestade de Deus, mas um ato arquitetado, um ato pensado, um ato que envolveu o gozo da Trindade na criação. A Trindade teve alegria na criação. Voltando ao versículo que nós já havíamos lido, né, falado aqui de Colossenses 1,16, então ele reforça, né, a gente vê como isso vai se desdobrando com muito mais força, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito tudo, né? Muitos imaginam, e a gente vai falar um pouco mais à frente, que tendo feito o mecanismo funcionar, é só deixar ele rodando, funcionando, né? Esse Senhor, irmãos, ele é um Senhor de resplendor. Resplendor significa uma iluminação tremenda, algo que brilha, que resplandece. Né? Resplendor é uma palavra ligada a esse brilho, essa capacidade de ser percebido, de iluminar todas as coisas. Moisés, quando se aproximou do Senhor e queria conhecer o Senhor, o Senhor falou, olha, se eu aparecer diante de você, você vai ser torrado. Tal o resplendor do Senhor. Mas olha, se coloca aqui atrás, na fenda dessa rocha,
E você olha pela fresta. E provavelmente deve ser de olhinho bem fechadinho assim, né? Se tivesse um Ray-Ban, põe um Ray-Ban ainda. Que eu vou passar bem rapidinho. Irmãos, o Senhor é esse Senhor. Ele é um Senhor de luz, de resplendor, de brilho, de poder também. Esse resplendor, como eu falei para os irmãos, emana do Senhor Jesus. É a luz que emana de Deus. Então, quem olha para Jesus e vê o resplendor dele, da sua justiça, da sua palavra, da sua retidão, das suas obras, ele está resplandecendo a pessoa de Deus Pai. Ele resplandece a pessoa do Pai. João 1,5 nos diz: ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido, né? O que eles ouviram, né? Olha, a mensagem que a gente tem ouvido com relação a esse Deus, e vos anunciamos é essa, presta atenção, que Deus é luz. Então, se a gente quer saber o que é Deus, os irmãos lá no início das eras cristãs falam, olha, a mensagem que temos recebido e tudo que temos ouvido é que Deus é luz, irmãos. É o que João 5 nos diz, versículo 5. A mensagem que da parte dele temos ouvido, ou seja, Deus se revela ao homem e diz, olha, eu sou luz. E vos anunciamos essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, irmãos, tenta pensar na iluminação absoluta. Para quem conhece um pouco de elétrica e de iluminação, a gente sabe que existem graus de iluminação. Existe lâmpada de 20, de 40, de 60, de 100. Existe temperatura em kelvins da luz. Existem graus de indicação da claridade da luz. Quando a gente, às vezes, está indo na pista e vê aquele outro carro colocando toda a luz na sua cara, e você fala, nossa, que horrível, não estou vendo nada. Isso é pouco. Deus é luz absoluta, com a máxima intensidade. Não há possibilidade de nada ficar oculto, nem uma célula, nem um grão de areia. É absoluto. Quem já olhou o microscópio sabe que a gente não consegue enxergar o que o microscópio revela sem que haja luz transfixando o objeto a ser ampliado. Deus é luz, tem essa capacidade de ver todas as coisas. Abacuque nos diz, no versículo 4, que o seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão. E ele está ali. E está ali velado o seu poder. Ou seja, nessa luz que o Senhor representa, está velado. Atrás dessa luz há o poder de Deus. Atrás da luz do Senhor há o poder de Deus. Ezequiel, em uma das suas visões, ele viu o Senhor em visão. No capítulo 1, versículos 26 a 28, eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos, mas Ezequiel viu esse brilho, né? Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Quem que estava sentado lá? Era Deus. Então, Ezequiel viu por cima do firmamento, um trono, como uma safira, e ali tinha uma pessoa, algo como um ser humano, no formato humano, né? Ele diz, semelhante a um homem. Ele não diz semelhante a um animal, semelhante a um graveto, semelhante a uma forma qualquer que seja, uma bola de luz, uma esfera, um quadrado flutuante, não, semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, ou seja, da cintura para cima, era uma luz tremenda. E Deus, desde os seus lombos e daí para baixo, via como um fogo e um resplendor ao redor dela. Moisés teve que ir para trás da rocha. Ezequiel viu essa visão, e é uma visão, de certa forma, inclusive, aterradora. Irmãos, nós vemos a glória de Deus em Jesus. Né? Que maravilha, né? Deus se tornou palpável a nós. Isso o escritor de Hebreus está tentando mostrar. Esse é o Deus do qual eu estou falando. E agora ele é palpável em Jesus.
Para onde você vai agora? Para onde você vai retroceder? Você vai desistir? Como? Como você vai desistir? Você não está vendo isso? Você não está vendo Deus em Cristo? Você está vendo o esplendor de Deus, a magnificência dele? Como você vai retroceder para a sua religião antiga, para a sua fé, seja ela qual for? No versículo 28 ainda, como o aspecto do ar que aparece na nuvem de chuva, assim era o resplendor em redor dele. Esta era a aparência da glória do Senhor, como um arco-íris brilhando. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz como falava. Os irmãos percebem? Diante da majestade de Deus, diante da glória de Deus, quando Ezequiel teve essa visão, ele caiu em terra. É por isso, irmãos, que Apocalipse revela que ali no trono, todos o adoram, todos prostrados o adoram. Essa é a revelação do Filho que o livro de Hebreus traz para nós. Para que a gente não desanime. Nós não adoramos um Deus qualquer. Nós adoramos esse Deus, criador de todas as coisas, que herdou tudo, que dividiu conosco e que tem um resplendor. Esse resplendor, irmãos, ele é tão forte que em 2 Samuel 22:13, diz que mediante esse resplendor, as coisas incandesciam. Você sabe o que é colocar pólvora perto do fogo? Ela explode, né? Você sabe o que é pegar um objeto, uma folha, e pegar uma lente e mirar no sol e fazer essa lente convergir sobre a folha? Pega fogo. Eu, quando era moleque, ganhei uma lente dessas, né? A coisa que eu mais gostava era ficar pondo a lente sobre as folhas secas para ver queimar. Começava a queimar e fazia fumacinha. Olha a maldade. 2 Samuel 22:13 diz: o resplendor de diante dele havia brasas de fogo que se acendiam. Ou seja, colocava ali uma madeira, colocava um objeto, colocava alguma coisa, mediante o resplendor de Deus entrava combustão. Esse Deus, maravilhoso, que herdou todas as coisas, ele é um Deus também que sustenta tudo. Como eu falei, né? Ele não criou e colocou no piloto automático. Eu quero confessar para os irmãos, é uma confissão simples, mas é mais relatar uma experiência que eu tive. Né? Quando eu deixei a igreja local, a minha decepção foi tão grande com tudo que eu pensei assim, bom, está tudo desmontado, mas eu ainda tenho Deus. Mas quanto à teologia, quanto a tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo balançou. E eu pensei comigo mesmo, bom, eu acho que Deus criou tudo exatamente como fala, né? Deus criou tudo, colocou em funcionamento e deixou rodando no automático. Ele criou tudo, e aí você solta a maçã, cai, tem a lei da gravidade, tem a lei de não sei o quê, tem a lei de Newton, tem a lei daqui, dali, tem todas as leis da física que comprovam as regras pelas quais Deus montou o universo funcionando. Então ele montou tudo, largou e a gente ficou aí, batendo cabeça de vez em quando. Está tudo rodando, você está com problema, mas está com problema, faz parte do sistema, né? Faz parte do sistema. As plantas morrem, as formigas morrem, as pessoas se casam, se separam, faz tudo parte do ecossistema. Deus criou as regras, está aí. Se você seguir a regra, vai dar tudo certo. Se você não seguir a regra, se desconhecer a lei as leis de Newton, você vai pular de lá e vai se esborrachar lá embaixo do chão. Certo? As regras estão aí. Mas, na verdade, em João 1:3, fala assim, que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa posição, irmãos, ele deita por terra, como eu já falei para os irmãos, todas as teorias do Big Bang, de que havia uma matéria original, né? A estupidez é tão grande porque ele parte do princípio de que antes tem que haver alguma coisa para que possa haver uma explosão, né? Bom, se tem que haver alguma coisa para que o Big Bang ocorra, então a gente pode recorrer à pergunta óbvia, que não quer calar. Quem criou os elementos para fazer a explosão do Big Bang? Porque para ter uma explosão tem que ter matéria, tem que ter energia. Né? Então, o mundo não foi criado casualmente. O ser humano não é objeto de uma evolução
condição natural. A palavra é muito clara, somos criados por Deus, né? Deus criou, por intermédio da sua palavra, todas as coisas. E Deus criou por intermédio do Filho. Em Hebreus 1:3 nos fala que ele é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Ou seja, tudo isso que a gente vê aqui, irmãos, ele se mantém porque Deus está sustentando. Se Deus tirar a mão da sua vida, você perece imediatamente. Se Deus fizer a terra parar de girar, ele tirar a mão, ele não fez e largou, ele continua agindo. É como um presente contínuo. Deus está agindo continuamente para que a chuva continue caindo, para que o sol continue brilhando, para que a distância entre a terra e o sol permaneça constante, para que a terra gire na velocidade adequada. Se girar muito devagar, a gente congela. Se girar muito rápido, você pode se queimar. Enfim, ele é aquele que está controlando todas as coisas. Ele faz esse sistema funcionar. Qualquer pessoa, irmãos, que venha com afirmações de que a criação é obra do acaso, ou de qualquer outra força universal, ou de qualquer outro elemento, a gente deve objetivamente refutar. Não, não e não. Deus sustenta o universo. E ele faz como ele é prático. Ele pode romper as próprias regras que criou. Ele não se afastou. Está ventando muito, vai virar o barco, ele ordena, para o vento. As águas estão para derrubar, quando o barco para as águas. As águas não podem andar por cima porque você afunda por causa da lei, das leis com que ele criou o universo, ele reverte a lei. Você vai andar pela fé sobre as águas. O Senhor está controlando tudo. Salmo 104. Isso eu faço questão de ver esse novo que está se escutando. Salmo 104. Chegando lá. Versículo de 1 a 35. Que deve ser o nosso coração. O versículo fala: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Então a gente vê aqui a glória de Deus, o esplendor de Deus. Coberto de luz como de um manto. Tu estens o céu como uma cortina. Põe nas águas o ligamento da tua morada. Tomas as nuvens do teu carro e voa nas asas do vento. Fazes os teus anjos verdes e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que não vacile em nenhum momento a terra vacila. Tomaste o abismo do vestuário e a cobriste. As águas ficaram por cima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram e retiraram. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas do risco e não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar pontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens nadam sua sede. Junto delas tem as aves do céu seu pouso, e por entre as ramagens esperem seu canto. No alto da alvorada regas os montes. A terra se farta do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço dos homens, de sorte que toda a terra tire seu pão. Nós vivemos e nos alimentamos, e os animais vivem e se alimentam, porque Deus criou o sustento para todos. O vinho que alegra o coração do homem. Que bom, né? O azeite que lhes dá brilho ao rosto, e o pão que sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano, que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quando a cegonha na sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são as cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fiz a lua para marcar o tempo, o sol
conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais na selva. Os leões fugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Irmãos, até os animais selvagens, o sustento dos leõezinhos vem da misericórdia de Deus, que lhes dá os animais. Quando a gente fala, às vezes a gente fala, mas será que é isso mesmo? Os leões estão comendo as ovelhinhas, coitadinhas das ovelhinhas. E eu falo, Fernando, isso foi o Senhor que fez assim. Aqui, ó, os leõezinhos rugem pela presa, eles rugem pela ovelhinha. E buscam de Deus o seu sustento. Graças ao Senhor que alimenta a todos. E vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus cumpris. Sai o homem para seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Não é assim? Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Irmãos, a gente não deve questionar nada na sua vez. Tudo está feito de maneira perfeita. Se você não compreende, recolha-se a sua insignificância e leia mais a Bíblia. A gente precisa conhecer mais a Bíblia. A gente fica julgando o Senhor, né? Por que Deus fez isso desse jeito? Por que Ele não fez de outro jeito? Mas está aqui, né? Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por eles transitam os navios, e o monstro marinho formaste para neles folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morre e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas se mexem. Cantarei ao Senhor enquanto vivo. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Irmãos, eu encerro aqui exatamente 1 hora. Não sei se foi muito, mas o ponto aqui é que Deus nos chama pela sua palavra para que a gente olhe para Ele. Olhe para esse Deus que fez todas as coisas, que fez o universo, que sustenta o universo, que é herdeiro de tudo isso que Ele mesmo criou e que compartilha conosco ao nos chamar de irmãos. Que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Todo esse livro, e que pela misericórdia de Deus, a gente possa se recordar sempre desse salmo. Sempre desse salmo, porque ele explica muita coisa. Ele nos chama a acordar novamente, a perceber que todos nós estamos nas mãos do Senhor. Não há por que nós queremos nos afastar do Senhor. Estou contrariado, não estou gostando, não estou entendendo, eu vou morrer, eu estou com fome, eu estou doente, eu não concordo, eu estou desanimado e eu estou desapontado. Não fique desapontado. Não retroceda da sua fé. Esse é o Senhor em quem nós cremos. Pela sua misericórdia, nós estamos contados entre os salvos por herança, e não entre os pecadores, que ele cita aqui no fim desse salmo. O Senhor falou que vai varrer a terra dos pecadores. Nós somos contados entre aqueles que foram salvos. Amém.